Você já se sentiu perdido, como se estivesse enfrentando uma batalha sozinho? Momentos de dor e dificuldade podem fazer a gente se questionar. Onde está Deus agora? Talvez você esteja buscando um sinal, uma resposta ou apenas um pouco de paz em meio ao caos. Neste vídeo, eu vou falar sobre como Deus está presente, mesmo nos momentos em que parece estar distante. Vamos explorar juntos a forma como Ele age e nos guia, especialmente nas horas mais sombrias. Fique comigo, pois o que você ouvirá hoje pode trazer o conforto e a esperança que seu coração tanto busca. Parte 1. Entendendo o silêncio de Deus, o silêncio divino. Quando enfrentamos situações difíceis, pode parecer que Deus está em silêncio, mas esse silêncio é uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Fale sobre o silêncio de Deus na vida de personagens bíblicos, como Abraão, que esperou por anos pelo cumprimento da promessa de ter um filho. A história de Jó. Relembre a história de Jó, um homem que perdeu tudo, mas nunca deixou de acreditar que Deus tinha um propósito. Ele passou por momentos de silêncio e dúvida, mas permaneceu fiel, e Deus o recompensou. Nossa relação com o silêncio. Explicar que muitas vezes é no silêncio que Deus nos ensina a confiar. Ele usa esses momentos para nos aproximar dele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Parte 2. Os propósitos ocultos nas dificuldades. Desafios e crescimento espiritual. Dificuldades trazem crescimento e maturidade espiritual. Compartilhe exemplos de como os desafios podem moldar nosso caráter e nos preparar para uma missão maior. História de José do Egito. Fale sobre José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas nunca perdeu a fé. Ele enfrentou anos de sofrimento, mas ao final se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e salvou sua família da fome. Explique como Deus usou o sofrimento de José para realizar um propósito maior. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Reforce a ideia de que, mesmo que não vejamos agora, Deus está usando cada detalhe para nosso bem. Parte 3. Testemunhos de superação e fé. O poder dos testemunhos. Histórias de superação inspiram e demonstram como Deus opera de maneira única na vida de cada pessoa. Conte um testemunho real de alguém que encontrou forças na fé em meio às dificuldades. História de conversão. Se possível, conte a história de alguém que encontrou Deus após uma situação de desespero, mostrando como as dificuldades muitas vezes nos levam a uma vida com mais propósito e fé. Reflexão sobre a força da comunidade. Falar sobre o apoio de pessoas ao redor e como Deus nos coloca pessoas que nos fortalecem, lembrando que Ele trabalha através das relações humanas. Parte 4. A presença de Deus nos pequenos detalhes. Ação de Deus nas pequenas coisas. Mostre como Deus age no cotidiano, em coisas que muitas vezes passam despercebidas. Reforce que Ele não está apenas nas grandes intervenções, mas também nos pequenos gestos e sinais. O cuidado nos detalhes da vida. Cite Mateus 10:29-31, que nos lembra que Deus cuida até dos pássaros e por isso cuidará de nós. Ele nos dá sinais através de gestos simples, de momentos de paz, ou até mesmo de um pensamento que nos dá alívio. Reconhecendo os sinais, incentive o público a reconhecer a presença de Deus nos detalhes, sugerindo que eles reflitam sobre momentos em que algo pequeno, mas significativo, os fez sentir amados e protegidos. Parte 5. A oração e a esperança como pilares da fé. A força da oração. Explicar a importância de orar e de se manter conectado com Deus, mesmo sem respostas imediatas. Falar sobre como a oração nos ajuda a fortalecer nossa fé e encontrar paz. A história de Ana. Compartilhe a história de Ana, que orou por um filho durante anos. Sua perseverança e fé foram recompensadas quando Deus lhe deu Samuel, que se tornou um grande profeta. A esperança como âncora. Leia Hebreus 6:19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Explique que, assim como uma âncora mantém o barco firme, a esperança nos mantém fortes em tempos de tempestade. Parte 6. Como Deus transforma a nossa dor em vitória. O processo de lapidação.
explicar como Deus nos molda através das dificuldades, assim como o ouro é purificado pelo fogo. Ele usa as adversidades para nos tornar mais fortes e mais preparados para os planos que tem para nós. A história de Davi. Davi, antes de se tornar rei, enfrentou diversos obstáculos, desde lutar contra um gigante até fugir de Saul. Cada uma dessas experiências o preparou para a liderança. Deus como o oleiro. Referencie Jeremias 18:6, onde Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ele molda cada um de nós para cumprir seu propósito, usando até mesmo nossas dores para nos transformar. Parte 7. A promessa de Deus para o futuro. O plano eterno de Deus. Fale sobre como Deus nos oferece uma esperança eterna e como nosso tempo na Terra é parte de um plano muito maior. Essa perspectiva ajuda a aliviar o sofrimento e a dar sentido às nossas dificuldades. A segunda vinda de Cristo. Encerre falando sobre a promessa da volta de Cristo, que trará a restauração completa e a vitória definitiva sobre toda dor e tristeza. Isso reforça a esperança de que tudo o que enfrentamos agora será recompensado. Um chamado à reflexão e à preparação espiritual. Incentive o público a viver cada dia com propósito, lembrando que nossa jornada terrena é apenas o começo de uma eternidade com Deus. Os momentos de dor são difíceis, mas não definem nossa história. Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo e nos preparando para coisas que talvez não entendamos agora, mas que Ele sabe que serão para o nosso bem. Se você chegou até aqui, saiba que Deus tem algo incrível reservado para você. Acredite, tenha fé e continue firme, pois Ele nunca nos abandona. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais mensagens de fé, esperança e propósito. Que Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se, você nunca está sozinho.